todos extremamente preocupados com uma notícia urgentíssima sobre Flávio Bolsonaro, que acabou de ser divulgada e confirmada aqui há poucos instantes, e é sobre atentado contra o Flávio Bolsonaro. Eu vou trazer todos os detalhes dessa notícia que chocou Brasília, a política brasileira aqui agora neste exato momento. E além dessa informação, eu vou trazer outras várias, gente, tá? Clima extremamente tenso no PL, na direita, em Brasília, na política, agora neste exato momento. E além dessas outras várias informações, inclusive Donald Trump, gente, tá? Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acabou de defender Flávio Bolsonaro e acusa Lula e Alexandre de Moraes de perseguir adversários no Brasil. Donald Trump defende Flávio Bolsonaro, o clã Bolsonaro, e acusa. Donald Trump acabou de fazer acusação gravíssima contra Lula e contra Alexandre de Moraes. A guerra está declarada e o Lula comprou briga de cachorro grande com o Donald Trump, gente, tá? Eu vou trazer também essa bomba que gerou pânico e desespero dentro da esquerda, dentro do PT e dentro da equipe de campanha do Lula neste exato momento. Temos confirmação de mandato cassado. O STF acaba de determinar cassação do mandato e este candidato está fora da política em 2026. Mandato cassado, agora é oficial, está fora da eleição de 2026. Essa foi a decisão do STF há poucos instantes. E qual é? Quem é que acabou de ter um mandato cassado? Vai estar tudo aqui nesse boletim. Não esqueçam, por favor, de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Tem mais essa bomba contra o Lula aqui, ó. Nunes Marques será relator de ação do PT, do partido do Lula, contra vídeo de Bolsonaro feito com inteligência artificial. Bom, baseado no vídeo que eu acabei de trazer para vocês, o PT tá desesperado, né? Quer porque quer prejudicar o Flávio Bolsonaro, quer derrubar o Flávio Bolsonaro, quer se acabar, aniquilar com o Flávio Bolsonaro por causa do vídeo. Porém, para desespero da petralhada do Lula e da esquerdalhada, esta ação caiu nas mãos, ó, do Cássio Nunes Marques. Nunes Marques será o relator de ação do PT contra vídeo de Bolsonaro feito por inteligência artificial. E vocês já imaginam o que é que o Cássio Nunes Marques vai fazer com essa ação, né? Para desespero de Lula e do PT. Oh, meu Deus do céu, gente. Petistas se ferrando e se lascando. Ai, gente, isso é bom demais. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, do TSE, Nunes Marques, será o relator da ação do PT, do Lula, contra o vídeo produzido com inteligência artificial do ex-presidente Jair Bolsonaro, exibido na convenção do PL que oficializou a candidatura do Flávio Bolsonaro. O PT pediu a remoção do conteúdo e acusa o PL de suposta propaganda eleitoral antecipada, uso irregular de inteligência. Gente, eles fazem várias acusações contra o Flávio Bolsonaro. Quer que tire o vídeo do ar? Afinal de contas, é o Bolsonaro, mesmo que não seja ele, é a imagem dele que está ali. Isso gera, gente, tá, uma repercussão muito grande na campanha do Flávio Bolsonaro. E o Lula entrou em desespero. Quer que Flávio seja punido, quer que tirem o vídeo do ar. No pleito eleitoral de 2022, quando estava lá no TSE, no presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, poderia até que fosse possível eles conseguirem alguma coisa. Porém, para desespero do PT, do Lula e da esquerdalhada, quem está na presidência do TSE hoje é Cássio Nunes Marques. Deu para vocês entenderem, gente? Oh, meu Deus do céu. Ai, a cambada do PT lá deve ter ficado furiosa aqui com essa notícia, né? E não para por aí não, gente, tá? E o Javier Milei que dobrou a aposta contra o Lula. Javier Milei passou por cima do Lula, tratorou o Lula mais uma vez. Sim, gente, tá? Javier Milei dobrou a aposta e contra-atacou Lula da Silva. Milei compartilhou uma série de postagens criticando Lula. E em uma delas, lê-se o seguinte:
Estou enojado com todos os idiotas e hipócritas que vieram se desculpar com Lula da Silva. Ou seja, Javier Milei contra-atacou, porque vocês viram que o Lula convocou o embaixador da Argentina aqui no Brasil e pediu para vocês explicarem. Quero que vocês expliquem as falas do Javier Milei contra o Lula, contra o Moraes aqui no Brasil, né? O Itamaraty, o governo Lula, convocou o embaixador da Argentina. Queremos explicações urgentemente. Porém, o Javier Milei, será que o Javier Milei se intimidou, ficou com medo? Acho que não, gente, tá? E vocês vão saber. Javier Milei contra-atacou e dobrou a aposta contra o Lula. Tá aqui, ó. Crise diplomática entre o Brasil e a Argentina escalou. Nesta segunda-feira, o presidente argentino Javier Milei já à noite compartilhou nas redes sociais uma série de publicações com ataques diretos ao presidente Lula e críticas ao governo brasileiro. Entre os conteúdos republicados, um deles diz: estou enojado com todos os idiotas e hipócritas que vieram se desculpar com Lula. Em outro, Lula é acusado de interferência nas últimas eleições da Argentina em 2023, quando disse que colocaria à disposição do rival de Milei, Sérgio Massa, uma equipe especializada em fake news. Lula também é citado nas publicações como ex-presidiário que visitou em julho de 2025 a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que já estava presa em casa, condenada por corrupção. A retaliação virtual ocorre após Milei participar no fim de semana no Brasil do evento que formalizou Flávio Bolsonaro como candidato à presidência, quando chamou Lula de presidiário e lixo socialista. Em reação, a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, apresentou também na noite desta segunda uma notícia de fato à Procuradoria-Geral Eleitoral e que pede investigações das circunstâncias e quem financiou a visita de Milei ao Brasil para participar da Convenção Nacional do PL. A federação argumenta que o objetivo é preservar a soberania nacional e a normalidade do processo eleitoral, questionando se houve uso de estruturas estatais ou de recursos públicos brasileiros e estrangeiros no evento político-partidário de apoio a Flávio Bolsonaro. Jornais argentinos se referem à vinda de Milei ao Brasil como extremamente grotesca e classificaram o episódio como o pior choque diplomático das últimas décadas com um importante parceiro comercial, ao apontar que estão em jogo cerca de 31 bilhões de dólares em comércio bilateral. A gente mostrou mais cedo que, quando questionado sobre os ataques, o presidente Lula ironizou e respondeu: quem é esse cara? Se referindo a Milei. Antes disso, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, já havia chamado o presidente argentino de palhaço e classificou a interferência como indevida e absurda. E o Ministério das Relações Exteriores, que já havia classificado o episódio como sem precedentes, já havia ouvido o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, e também o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimundi, para manifestar repúdio formal às declarações. Pessoal, se tem uma coisa que eu detesto nessa vida, é a tal da hipocrisia. Ou seja, o Lula, né, o PT, acionou a PGR para a PGR investigar quem foi que bancou a estadia do Javier Milei aqui no Brasil. Se tem dinheiro público envolvido nessa estadia do Javier Milei aqui no Brasil. Ou seja, o Lula extremamente preocupado com o dinheiro público aqui no Brasil. Nossa, ele está preocupado. Mas aí abre precedentes para a gente fazer a mesma pergunta para o governo Lula. Alguém deveria acionar também a PGR, né, para que a PGR investigasse que dinheiro que o Lula utilizou para usar o avião da Força Aérea Brasileira para ir lá no Peru, lá dentro do Peru, atropelando a soberania do judiciário do Peru. Foi lá, pegou a corrupta, né, condenada à prisão, Nadine Heredia, aquela corrupta, condenada à prisão por corrupção. O Lula foi lá e buscou ela e trouxe aqui para o Brasil. Que dinheiro que o Lula utilizou para bancar toda aquela patifaria? Foi dinheiro do bolso do Lula mesmo? Ou foi dinheiro utilizado dos cofres públicos? Eu acho que o Lula também deve explicações, né? Ah, não. Eu quero que o PL se explique. Né? Quem custeou toda essa viagem, translado, estadia, alimentação, tudo para o Milei aqui no Brasil? Mas quem que custeou? Quem que pagou para o governo brasileiro ir lá no Peru com o avião da Força Aérea Brasileira? Porque isso aqui lá é um gasto gigante, é um gasto sem precedentes. Quem que bancou?
aquele avião que foi lá no Peru buscar a corrupta condenada por corrupção e vir aqui para o Brasil. O Lula utilizou o nosso dinheiro para buscar a corrupta lá no Peru? Eu acho que o Lula também deve explicações, né? Cadê o PGR para cobrar explicações também do governo Lula? Eu queria ter essa resposta. Como cidadã, como eleitora, como pagadora de impostos, eu queria ter essa resposta. Quem que bancou, né? O Lula, o governo Lula, ir lá buscar a corrupta no Peru para trazer para o Brasil? Será que ele usou o meu dinheiro, do meu imposto, para buscar a corrupta lá no Peru? Será? Eu queria ter essa resposta, gente. Por que será que o PT, o Lula, o PGR não tem esse afinco quando é o Lula, né? Eu tinha que comentar isso aqui, gente, porque eu odeio hipocrisia. Vamos lá, continuando, gente. E agora quem partiu para cima do Lula e do Alexandre de Moraes foi o próprio Donald Trump. O governo Trump diz que estão perseguindo o Bolsonaro e sua família. Abre aspas, estão perseguindo um ex-presidente, eleitores, sua família, contribuindo para a erosão do Estado de Direito. O governo americano, Donald Trump, acabou de fazer uma acusação gravíssima. Inclusive, gente, saiu até aqui na imprensa, ó. Olha só isso aqui, essa matéria que saiu aqui. Eu vou colocar aqui na tela. Trump defende Flávio Bolsonaro e acusa o governo Lula de perseguir adversário, gente, tá? Donald Trump partiu para cima não só do Lula, mas também do ministro Alexandre de Moraes. Ó, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prorrogou por mais um ano a emergência nacional declarada contra o Brasil em 30 de julho de 2025, com publicação oficial prevista para esta quarta-feira, 29, no Federal Register, o Diário Oficial Americano. Em determinado momento da ordem executiva, o Donald Trump acabou de dar uma ordem executiva, gente. Prorrogou por mais um ano a emergência nacional declarada contra o Brasil. Em determinado momento da ordem executiva, Trump sai em defesa da família Bolsonaro e, por consequência, de Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República. Para o presidente dos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro e sua família são perseguidos pelo governo Lula e pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Para o presidente Donald Trump, Flávio Bolsonaro e sua família são perseguidos pelo governo Lula e pelo Supremo Tribunal Federal. Acho que está se referindo mais ao ministro Alexandre de Moraes, né? Gente, vocês estão entendendo a gravidade disso aqui? O governo americano acabou de fazer uma acusação gravíssima contra o governo Lula e contra o STF. Eles disseram o seguinte, abre aspas, membros do governo do Brasil também estão perseguindo politicamente um ex-presidente do Brasil, que é o Bolsonaro, sua família e seus apoiadores, o que contribui para o deliberado enfraquecimento do Estado de Direito do Brasil, para a intimidação por motivos políticos naquele país e para violações de direitos humanos. Violações de direitos humanos. Vocês se lembram de quem? Que perdeu lá a Magnitsky, que foi aplicada a Magnitsky contra ele. Em outro momento, Donald Trump acusa o governo Lula e o STF de violar os direitos humanos e a liberdade de expressão. Gente, o governo americano agora partiu para cima do governo Lula e do STF, como nunca antes. Tem mais, ó. Abre aspas, determinadas atividades como a censura promovida pelo STF do Brasil e a prisão de pessoas por exercerem a liberdade de expressão, bem como a censura de conteúdos na internet, continuam a apresentar uma ameaça incomum e extraordinária, cuja origem se encontra total ou substancialmente fora dos Estados Unidos, a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos. O endurecimento do governo Trump contra o Palácio do Planalto e o STF ocorre 2 dias após o presidente da Argentina, Javier Milei, participar da Convenção Nacional do PL, que lançou Flávio Bolsonaro à presidência da República. No evento, Milei chamou o presidente Lula de ladrão e o ministro Alexandre de Moraes de lixo careca. Tá aí, gente. Então,
Em nova ordem de Donald Trump, ele prorrogou por mais um ano a emergência nacional contra o Brasil e Donald Trump acusou Lula e STF de perseguição contra Bolsonaro, contra a família Bolsonaro, porque não é só o Bolsonaro. Vocês estão vendo o que está acontecendo com o Flávio Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro e com os eleitores de direita aqui no Brasil. É surreal. E acusando de violação de direitos humanos. Eu tô de queixo caído com isso aqui, gente. Eu tô de queixo caído com essa bomba que acabou de sair aqui na imprensa. E para acabar de completar, gente, eu preciso trazer aqui mais uma notícia urgentíssima e gravíssima que envolve, gente, tá? Flávio Bolsonaro. Tá aqui agora no jornal O Globo. Defesa de Flávio Bolsonaro apresenta novo pedido de investigação após Lula citar enforcamento de traidor. Inclusive, saiu aqui também, a coisa é tão grave que saiu até no portal de notícias UOL também. Flávio diz ao STF que Lula incentiva enforcamento ao chamá-lo de traidor. E não é a primeira vez que o Lula fez isso. O Lula já fez isso pela segunda vez. Isso tem gerado muita preocupação na segurança do Flávio Bolsonaro, porque esses maluquinhos de esquerda podem interpretar essa fala do Lula como uma incitação, como um pedido, como uma ordem. Vai saber o que se passa na cabeça desses esquerdistas, né? Vocês viram o que aconteceu com Charlie Kirk lá nos Estados Unidos? Atentado contra o próprio Donald Trump nos Estados Unidos. E o grande temor da equipe de segurança do Flávio Bolsonaro é que eles entendam que a esquerda, que alguns eleitores ali, amalucados de esquerda, entendam que isso aqui está sendo uma ordem, um pedido, incitação, e eles interpretam isso aqui como uma incitação e façam algo pior. Que o Flávio Bolsonaro possa sofrer um atentado. Com essa incitação, não é a primeira vez, tá? Do Lula. Pode acontecer atentado contra o Flávio Bolsonaro, gente, tá? E existe uma grande preocupação na equipe de campanha do Flávio Bolsonaro com essas falas gravíssimas do Lula. Tá aqui, ó. A defesa do senador Flávio Bolsonaro afirmou ao STF que o presidente Lula sugere seu enforcamento ao chamá-lo de traidor. Lula voltou a associar a figura de traidor à pena de morte por enforcamento. Ele não citou nomes em sua fala durante a convenção do PDT em Brasília no dia 20 de julho. O Lula afirmou que antigamente traidor era enforca. Trair a pátria é uma coisa muito grave e hoje nós temos nós temos vários traidores que vão aos Estados Unidos pedir aos Estados Unidos, né, imporem punições. Isso é mentira, gente, meu Deus do céu. E a defesa do Flávio Bolsonaro diz que Lula não deixou dúvidas sobre quem ele estava falando, por já ter se dirigido a Flávio Bolsonaro em outra ocasião. Em evento em Catalão, Goiás, realizado em 2 de junho, Lula fez referência a Flávio Bolsonaro como traidor da pátria e citou a questão do enforcamento de traidores da pátria. Não é a primeira vez que o Lula diz isso. E a equipe de campanha do Lula, né, acionou o STF mais uma vez, gente, tá? Acionou o STF mais uma vez porque a coisa tá alarmante. Não é a primeira vez, é a segunda vez, e se houver outras vezes, e se algum maluquinho de esquerda interpretar que isso é um pedido, o que é que pode acontecer com o Flávio Bolsonaro? Ele pode sofrer um grave atentado a qualquer momento. Inclusive, o próprio Flávio Bolsonaro já revelou que ele já recebeu mais de 2.000 ameaças de morte. Mais de 2.000 ameaças de morte. Flávio Bolsonaro só anda de colete à prova de balas. Não pode dar sorte ao azar, bazão, né, ao azar. Ele está se protegendo como pode. Mas com o Lula incitando essa questão de enforcamento, isso é muito grave. É extremamente grave. Nunca se sabe o que pode vir dos maluquinhos aí de esquerda, né, gente? Pode interpretar isso de uma forma ou outra e fazer o pior
contra o Flávio Bolsonaro. Mas muita atenção, que eu prometo para vocês que esse vídeo que eu vou colocar aqui agora na sua tela vai valer a pena cada segundo da sua atenção. Esse vídeo aqui é o melhor vídeo que você vai assistir nesse mês. Durante todo mês, todos os vídeos que você assistiu até agora, esse vídeo aqui de longe é o melhor vídeo que você vai assistir até agora. É inacreditável, é surreal o que acabou de ser revelado sobre o Bolsonaro aqui dentro desse vídeo. É bombástico e vocês vão ficar de queixo caído. Só assistam, que vocês vão entender por que eu estou dizendo isso para vocês. Preso, sem celular, sem visita. Preso, sem celular, sem visita, sem voz. E no sábado, a voz do Bolsonaro ecoou numa arena e foi noticiada em 6 continentes. E o Milei atravessou fronteiras para estar lá. Agora me diz se isso é o fim de alguma coisa. Tentaram convencer o mundo de que o bolsonarismo havia acabado. Prenderam, silenciaram, tiraram o celular, telefone, visitas, os filhos. E no sábado o mundo respondeu. Jornais da Argentina, de Israel, da Turquia, do Azerbaijão, do Reino Unido, de Bangladesh. Jornais do mundo inteiro abriram espaço para noticiar um único fato. O lançamento da candidatura do meu amigo Flávio Bolsonaro à presidência do Brasil. Já salve e compartilha, porque o que aconteceu nesse fim de semana deveria fazer qualquer pessoa que achou que essa história tinha acabado repensar tudo. Isso não acontece todos os dias. Quando a imprensa internacional volta os olhos para uma eleição brasileira, é porque entende que a disputa ultrapassou todas as fronteiras do Brasil. Javier Milei não mandou um vídeo. O presidente da Argentina atravessou fronteiras, subiu no palco ao lado de Flávio Bolsonaro, declarou: continuaremos dando testemunho em todos os lugares contra as mentiras do socialismo. Essa frase percorreu o planeta. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, enviou uma saudação em vídeo. Eu estava lá, eu vi. Flávio, meu amigo, você é um grande campeão do Brasil e um grande campeão da amizade entre os nossos povos. O mesmo Netanyahu que chamou Bolsonaro de irmão na ONU. O mesmo que recebeu Bolsonaro no aeroporto, como recebeu Obama e o Papa. E aí veio o momento mais poderoso do dia. Jair Bolsonaro não pôde subir ao palco. Está preso, sem visitas, sem voz. Mas a sua voz ecoou por um vídeo de IA, porque líderes podem ser impedidos de falar pessoalmente, mas ideias não podem ser aprisionadas. E foi nesse momento que o Flávio olhou para a arena e disse: aqui corre o sangue Bolsonaro. Não era frase, era passagem de bastão. O primogênito assumindo diante do Brasil e do mundo a missão de continuar o legado que essa série conta todos os dias. Quem achou que uma prisão era condenação e visitas suspensas encerrariam essa história se enganou. O que o mundo noticiou no sábado não foi o fim de nada, foi o início de uma nova era, de um novo capítulo. E nós fazemos parte dessa história. Cada um de vocês, cada compartilhamento, cada visualização, cada episódio dessa série que vocês mandam nos grupos é a prova viva que o legado é muito maior do que a sentença que colocaram sobre ele. O gigante acordou e o mundo está assistindo. Já manda para todo brasileiro que sabe que essa história não acabou. Manda sem dizer nada, deixa o mundo responder. Faltam 70 dias e em todos eles eu vou te mostrar o legado Bolsonaro. E vou te falar, aqui você para de ser enganado pela esquerda. Eu sou a Bárbara Ranelori, candidata a deputada federal por São Paulo e aliada da família Bolsonaro. Gente, Bárbara de São Paulo, que tem que bater. Não, tem que bater continência. Que brilhante vídeo, gente. Realmente tentaram calar o Bolsonaro, mas através de um vídeo de inteligência artificial, ele conseguiu, gente, atingir o alvo, o povo brasileiro, não só o povo brasileiro, mas lideranças no mundo inteiro. Ou seja, o Bolsonaro passou o bastão para o filho e o Flávio Bolsonaro, de forma brilhante, que surpreendeu muita gente, está aí praticamente empatado com Luiz Inácio Lula da Silva, fazendo com que Lula entre em desespero. Ou seja, Bolsonaro preso injustamente, calado, proibido de ver os filhos, e mesmo assim o Bolsonaro está incomodando muito, mas está incomodando muito, gente, a ponto de um único vídeo de inteligência artificial fazer esse estrago, deixar a esquerda completamente desesperada, e principalmente Lula
e Alexandre de Moraes. Eu disse para vocês que vocês iam gostar desse vídeo, né? Flávio Bolsonaro ganhando apoio de lideranças internacionais, enquanto que Lula, até agora eu não vi ninguém. Tadinho. Vocês estão com dó do Lula? Ai, gente. E agora? Ministro Cássio Nunes Marques, presidente do TSE, acaba de confirmar a pior notícia para Lula da Silva aqui nesta eleição de 2026. Resumindo, o Cássio Nunes Marques enterrou os planos do Lula. Quer entender? É só assistir esse vídeo aqui até o fim. Reta final aí também das convenções, o uso de inteligência artificial na campanha de Flávio Bolsonaro, que passou a ser questionado na Justiça Eleitoral após a exibição de um vídeo com a imagem e a voz do ex-presidente Jair Bolsonaro gerados por IA, levantou um debate sobre os limites dessa tecnologia durante as eleições. Sobre o tema, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, que inclusive é relator do processo que eu falei agora há pouco, afirmou que o uso de inteligência artificial em campanhas eleitorais é lícito. Segundo ele, a tecnologia só passa a ser irregular quando é utilizada para prejudicar candidatos ou outras pessoas. O ministro evitou comentar esse caso específico, já que o processo será analisado pelo próprio TSE e ele vai relatar o caso. Mas destacou que a inteligência artificial já é utilizada pelo Poder Judiciário e, por isso, não deve ser criminalizada de forma genérica. A resolução do TSE, no entanto, estabelece limites para o uso da tecnologia durante as eleições. A norma proíbe a criação ou manipulação de áudios e vídeos para favorecer ou prejudicar candidaturas, mesmo quando há autorização para o uso da imagem ou da voz da pessoa retratada. É um tema aí polêmico que vai, com certeza, causar muito debate no TSE. Ainda sobre esse assunto, aliados de Flávio Bolsonaro afirmam que o ex-presidente Jair Bolsonaro não sabia com antecedência da exibição desse vídeo produzido com inteligência artificial e exibido durante a Convenção Nacional do PL. Segundo a campanha, a decisão foi tomada exclusivamente pela equipe eleitoral do senador. A estratégia busca afastar a interpretação de que Bolsonaro tenha descumprido as restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal. A defesa sustenta que o vídeo respeitou as regras do TSE por informar logo no início que a imagem e a voz haviam sido geradas por inteligência artificial. A coordenadora jurídica da campanha, Maria Cláudia Buttianeri, afirmou que o conteúdo atendeu às exigências da Justiça Eleitoral e destacou que a exibição ocorreu durante um ato intrapartidário. Especialistas em direito eleitoral, no entanto, apontam que o caso... Ai, gente, tá aqui para desespero de Lula da Silva, o próprio ministro Cássio Nunes Marques, né, acabou com os planos de quem aí estava tentando prejudicar o Flávio Bolsonaro por causa do vídeo do Bolsonaro através de inteligência artificial. O próprio Cássio Nunes Marques enterrou os planos de quem estava aí tentando prejudicar o Flávio Bolsonaro. Não tem crime. Desde que sigam todas as regras, não é crime divulgar um vídeo de inteligência artificial, gente. Cássio Nunes Marques, gente, jogando uma cachoeira de água fria nas intenções de quem estava aí tentando prejudicar o Flávio Bolsonaro por causa do vídeo do Bolsonaro utilizando inteligência artificial.